povo que descendia de Moabe, filho de Ló, fruto de uma relação incestuosa com sua filha mais velha. Eles eram parentes próximos dos israelitas, e até conseguiram conviver com eles amistosamente em alguns períodos da história. Porém, em muitas outras ocasiões os moabitas aparecem na Bíblia como inimigos do povo de Deus. Ló, que era sobrinho de Abraão, foi enganado por suas duas filhas que desejavam preservar sua descendência. Ló também teve outro filho, Ben-Ami, o pai dos Amonitas, através de outra relação incestuosa com sua filha mais nova. O comportamento imoral das filhas de Ló refletiu na imoralidade que teve lugar entre os filhos de Israel com as filhas de Moabe. A terra de Moabe ficava num planalto a leste do Mar Morto, cerca de 1000 metros acima do nível do mar. A região de Moabe era bem favorável à produção agrícola. Em Moabe, eram produzidos especialmente grãos, cereais e uvas. A criação de ovelhas era outra atividade importante na economia de Moabe. Muito provavelmente aquela região foi habitada desde muito cedo, e os descendentes de Moabe se estabeleceram ali, e se misturaram com o povo local através do casamento. Com o tempo, eles se tornaram o povo dominante daquela região, e por isso seu nome serviu para designar toda a população e o próprio território. Moabe era um reino bem organizado, que possuía uma economia estruturada e grandes construções. Além disso, pequenas fortalezas ficavam posicionadas em pontos estratégicos de suas fronteiras. Existiam várias vilas e cidades moabitas, era uma região grande e desenvolvida. Os moabitas prosperaram durante um bom tempo, pois suas terras eram férteis e houve também grande expansão do seu povo ao norte. Eles tinham boa relação com os amonitas, seus parentes próximos. Os moabitas já eram um povo bem poderoso quando do êxodo do povo de Israel do Egito. Por religião tinham como crença o paganismo cananeu, devotos de Astarte, deusa da fertilidade, e Baal-peor, entre outros. Praticavam vários rituais impuros em seus cultos de celebração à natureza e à fertilidade. Mas parece que dentre todas as divindades cultuadas pelos moabitas, Quemos, o deus da guerra, era o principal, e sem dúvida, a divindade nacional dos moabitas. Eles ofereciam sacrifícios de ovelhas e bois a seu deus. Além disso, eles também praticavam sacrifícios humanos em oferendas ao seu deus. A Bíblia fala de períodos de convivência amigável entre os israelitas e o intercâmbio econômico e cultural entre os dois povos. Em certa ocasião, Moisés foi impedido pelo Senhor de atacar os moabitas, que naquele período desfrutaram de proteção do Senhor dos conquistadores israelitas. Mas os moabitas, assim como também os amonitas, foram duramente reprovados por Deus por terem se levantado contra Israel. Eles não foram hospitaleiros com os israelitas quando saíram do Egito, pois durante o êxodo, os israelitas não passaram por Moabe, mas pelo deserto a leste, eventualmente chegando ao país ao norte de Arnon. Os moabitas ficaram alarmados, e seu rei, Balaque, procurou socorro dos midianitas. Esta foi a ocasião em que ocorreu a visita de Balaão, o falso profeta, a Balaque. Quando os israelitas acamparam nas planícies de Moabe, antes de atravessarem o Jordão, eles se envolveram de forma imoral com as mulheres moabitas e midianitas, participando de sua idolatria. Por tudo isso, foi ordenado que eles fossem excluídos da congregação de Israel. Depois de Josué, no período dos juízes de Israel, Deus permitiu que os moabitas oprimissem os israelitas por causa de sua desobediência. Essa opressão moabita durou 18 anos sob o governo do rei Eglon, até que Deus levantou Eude, um homem canhoto, para livrar o seu povo. Foi também durante o período dos juízes que Elimeleque e Noemi migraram com sua família para Moabe. Então seus filhos se casaram com mulheres moabitas, Orfa e Ruth. Quando Elimeleque e seus filhos morreram, Noemi e a moabita Ruth partiram para Belém. Pela fé, a moabita Ruth foi contada na tribo de Judá.
Isso porque Ruth acabou se casando com Boaz, e se tornou ancestral do rei Davi, e consequentemente do próprio Jesus. Após a queda da Síria, os moabitas apareceram entre o exército que entrou em Judá durante o reinado de Joaquim. Porém, não demorou muito para os moabitas participarem de uma conspiração contra a Babilônia. Então, o rei Nabucodonosor se levantou fortemente contra eles, dominando-os novamente. Mesmo depois que o Império Babilônico caiu, os moabitas continuaram subordinados aos persas. No período pós-exílico, os moabitas ainda são citados como uma raça, mas aos poucos foram se misturando e sendo completamente absorvidos por grupos árabes. Tudo o que ocorreu contra Moabe, até sua completa destruição, foi anunciado pelos profetas do Senhor, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Amós e Sofonias, entre outros. E assim, chegamos ao fim de mais um vídeo de histórias bíblicas e não deixe de se inscrever e deixar um like. Esperamos vocês nos próximos vídeos, obrigada!